Bom, eu vou tentar falar no microfone, que eu acho que esse aqui ele tem mais mobilidade do que esse. E aí qualquer coisa, qualquer problema que parece que está com bateria, que a bateria tá ruim, a gente move para esse. Bom, então primeiro bom dia para todo mundo. Desculpa aí as questões técnicas, a gente teve um problema aqui com o cabo, né, do projetor. E acho que agora a gente está legal para começar. Queria agradecer a PUC pelo convite para participar do evento do EPA. Para a Dorset é uma honra participar do evento, porque nós somos, de certa forma, bastante influenciados aí pela atividade da PUC. Temos no nosso time pessoas da PUC e acreditamos nos valores aí da universidade, que encaixa bastante com a nossa forma de atuar, né? Então, o tema que a gente escolheu para a palestra aí do EPA 2016 foi criação de valor, captação de recurso e alguns cases. O motivo dessa escolha está basicamente relacionado à nossa atividade enquanto empresa, né? É exatamente isso que a gente faz. A gente faz criação de valor, captação de recurso e, obviamente, trouxemos alguns cases para tentar fazer com que seja um pouco mais tangível para quem está na universidade entender que tipo de atuação é essa, se é algo interessante, se é algo que faz sentido ou não para futuro e carreira de cada um de vocês, né? Então, quando a gente pensou na pauta para o EPA, a gente deu uma olhadinha no material da universidade para esse ano e encontramos que nessa edição algumas atividades iam ser abordadas, diversas atividades iam ser abordadas. Então, palestras sobre carreira, novas formas de trabalho e gestão em tempos difíceis. E a gente achou interessante, de repente, abordar cada um desses temas a partir do foco do que nós fazemos enquanto empresa. Então, a palestra sobre carreira, talvez esse seria o tema menos diretamente relacionado ao nosso material, mas a gente encaixou um ângulo para falar um pouquinho para vocês. Só que quando a gente fala de novas formas de trabalho e gestão em tempos difíceis, isso tem muito a ver com o trabalho que a Dorset faz, porque nós, a partir do momento que a gente faz uma atividade que não é muito comum no mercado de trabalho, não é algo que se encontra por aí com certa facilidade, significa que é um modelo um pouco mais disruptivo. Não é disruptivo no sentido tecnológico, que a gente é uma empresa de startup de tecnologia, não é isso, mas ele é disruptivo no sentido de que a gente busca novas formas de fazer o óbvio, a gente busca novas formas de fazer gestão, a gente busca novas formas de captar recurso e de fazer projetos internacionais, seja para empresas apoiadas ou projetos específicos. E tem tudo a ver com gestão em tempos difíceis, né? Porque quando a gente está vivendo tempos difíceis, você não pode fazer mais a mesma coisa da forma como você sempre fez, porque se não está dando resultado, não adianta ficar repetindo. Você tem que criar formas mais criativas e mais interessantes para buscar resultados diferentes. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder para vocês em respeito aos alunos é quem é a Dorset Capital, né? E para nós, de novo, a importância do público da PUC, né? Porque como nós somos uma empresa que pensamos os próximos 10, 15, 20 anos, obviamente a gente está pensando em quem são as pessoas com quem a gente vai se relacionar ao longo desses anos todos. E não adianta só a gente falar para o público de hoje quem são as pessoas com quem a gente se relaciona hoje. A gente precisa se comunicar com aquelas pessoas que vão se relacionar com a gente daqui a muitos anos para frente. Então, quem somos? A empresa de participações de criação de valor conectada às melhores práticas de governança e soluções de capital. Vou tentar traduzir um pouquinho aqui para uma linguagem um pouco menos complexa. A empresa de participações significa que a gente participa no capital de outras empresas, ou seja, a gente é uma empresa que a gente vira sócio de outras empresas que não a nossa, ou seja, aqui está o nosso ângulo de private equity. E nós somos, inclusive, gestora autorizada pela CVM, então a gente tem autorização legal para fazer esse tipo de atividade através de gestão de recursos terceiros ou através da gestão dos nossos próprios recursos. E criação de valor conectada a melhores práticas de governança, né? Então, se fosse falar de uma linguagem bastante
simples e prática. Criação de valor é você criar valor. Então, um dia você vale 10, outro dia você vale 20. Então, você foi de 10 para 20, você criou valor. Como é que faz isso? Bom, a complexidade está em como fazer isso, né? O conceito até que é razoavelmente simples. Práticas de governança. Governança, infelizmente, no nosso país, a gente aborda a governança pelos maus motivos, né? Então, quando a gente vê cases como o da Petrobras, que não devia chamar case, mas deveria chamar catástrofe, né? A gente entende por que é importante ter governança. Governança, numa linguagem bastante simples, é fazer o certo. Mas fazer o certo por quê? Fazer o certo porque eu não quero ter fraude na minha empresa. Ou fazer o certo porque eu quero ter sucesso, quero crescer nacionalmente, quero crescer internacionalmente, quero atrair capital de banco, de investidores, o que é que seja. Então, governança basicamente é fazer o certo para atingir os objetivos que a gente tenha de futuro. E soluções de capital aí é a parte mais simples, né? Talvez não tão simples de executar, mas ela é simples de compreender. Assim, uma empresa, para crescer, ela precisa de dinheiro. Ela pode trazer dinheiro de sócio, pode trazer dinheiro de banco, de fundos e assim por diante. Então, esse texto a gente trouxe do site, tá? Então, a gente está trazendo aqui meio que para traduzir um pouquinho aquilo que está escrito no nosso site. Com ampla experiência internacional em transações de private equity, espírito empreendedor e time de alta performance. Então, acho que isso aqui resume bastante a nossa pegada enquanto empresa, né? A gente tem uma equipe muito enxuta, muito pequena, o ritmo é extremamente acelerado, mas por isso que a gente precisa contar com essa experiência internacional de private equity, precisa contar com o espírito empreendedor de cada um dos membros do nosso time e precisa contar com alta performance. Então, é mais ou menos que nem uma bicicleta, está todo mundo junto ali. Se alguém não vira o guidão e o outro não pedala, a bicicleta não anda. Então, é uma participação integrada de todo mundo. Isso aqui vale para a Dorset, isso aqui vale para qualquer empresa que atue no nosso setor, porque o setor, talvez não seja o setor, mas esse tipo de atuação como a nossa não permite ter time grande, porque você não consegue ter um custo muito elevado, então você precisa ter um time pequeno. Só que, como as atividades são de alta complexidade, você precisa ter uma alta velocidade e alto nível de performance. Então, é uma equação que não é simples de se resolver no dia a dia, especialmente porque somos pessoas, né? Cada um de nós tem sentimentos, um dia está bem, outro dia está mal, brigou com a família, tal. Então, nem todo dia você está bem o suficiente para fazer isso. Então, precisa ter alta performance enquanto principal objetivo do grupo e individual de cada um. A gente atua com empresas rentáveis e crescentes que são referência em seus setores de atuação. A questão de ser referência em setor de atuação, acho que é um pouco sorte nossa. A gente, desde a nossa fundação, a gente teve a sorte de trabalhar com empresas que são referência, empresas que têm destaque nos seus setores e graças a Deus, isso tem nos permitido, aí, a partir daí, trabalhar com outras empresas que também são referência. Eu não sei se a bateria aqui está acabando, qualquer coisa eu mudo para cá. Então, a gente tem alguns cases de empresas familiares de grande relevância, captação e marcas internacionais, que tem a ver com o que está escrito em cima. Então, o que fazemos? Trazendo de forma bem simples, para não complicar, a gente faz gestão de empresas, obviamente não sozinhos, a gente faz gestão de empresas junto com os acionistas que a gente apoia, a gente não entra na empresa do cara, tira o cara e sai gerindo a empresa dele, a gente vai buscar ter máxima convergência de interesse com os acionistas e trabalhar em nome destas pessoas. A gente faz a captação de recursos, que é busca de recursos de maneira geral, estruturação de projetos complexos e projetos internacionais. Quando a gente fala de estruturação de projetos complexos, isso pode ou não estar relacionado com a gestão de alguma empresa a qual a Dorset apoia. E projetos internacionais, a gente já fez alguns e a gente está com outros aí no pipeline que a gente ainda não pode divulgar, mas em breve, se tudo der certo, a gente vai poder soltar. Então, começando pelo primeiro item aqui de gestão, né? Aí que a gente insere o contexto de criação de valor, né? A gente apoia o empresário nas decisões complexas do dia a dia, né? Então, o dia a dia tem as decisões automáticas e tem as decisões complexas. Não é todo dia que existe decisão complexa, mas é muito provável que, ao longo de diversos dias no ano, você tenha que se deparar com uma decisão que você precisa contar com alguém para trocar ideia.
E se você está falando de uma empresa familiar, uma empresa de sócios, amigos, às vezes é difícil para determinados sócios trocarem ideia de forma rápida, técnica e objetiva para uma tomada de decisão assertiva. Então, muitas vezes a gente faz esse papel. A gente faz o papel daquele sócio que não existia antes da nossa chegada e que traz elementos técnicos e também o elemento humano para a tomada de decisão. A gente participa da empresa como um sócio, como eu falei, facilitando o processo de tomada de decisão. Quando a gente fala facilitando o processo de tomada de decisão, isso é, ao mesmo tempo, um processo de metodologia, com também um processo de saber fazer isso do ponto de vista humano. Então, a gente tem uma experiência grande e saber dizer a verdade sem que isso seja um tabu, ou sem que isso machuque os sentimentos de alguém. Porque, a partir do momento que você faz isso, você vai ter um problema sério para tomar decisão, porque aí virou uma questão pessoal, né? Trazemos os números para a mesa como ferramenta de tomar decisão. Quando eu falei de metodologia, a gente está falando de número. Então, a Dorset ela traz conceitos que são conceitos de private equity internacional. Então, a gente, do mesmo jeito que um private equity olha para uma empresa, a gente olha para uma empresa com a mesma metodologia. A boa notícia é que, a partir do momento que você faz isso, você começa a conseguir enxergar essa empresa de uma forma menos pessoal e mais metodológica, mais do ponto de vista de fluxo de caixa, de retorno. E se você tem dentro de uma empresa alguns conflitos entre as pessoas, essa é a melhor forma de você começar a abordar, porque você tira o elemento de conflito ou de decisões divergentes e você começa a usar o número para decisões convergentes. E tem que ter uma relação de confiança muito grande de qualquer empresa que trabalha com a gente com o time Dorset. Porque se isso não acontecer, a gente pode trazer a metodologia que for, que não vai funcionar, a empresa não vai aceitar a nossa entrada e não vai permitir que a melhoria de fato aconteça. Então, aqui trazendo um ângulo, né? O ângulo da pauta lá, do EPA 2016, do ponto de vista de gestão em tempos difíceis, esse tipo de trabalho de gestão ele é interessante, porque se você vai mudar, vai transformar a sua empresa radicalmente de uma coisa que ela era para uma coisa diferente, isso chama change management, né? E para fazer change management você tem que ter, de novo, os aspectos de metodologia, os aspectos humanos para conseguir fazer isso acontecer. Não adianta meter o pé na porta, e existe muita empresa e muita consultoria no Brasil de turnaround que mete o pé na porta e às vezes isso funciona porque a situação é crítica, às vezes isso machuca um pouco aí a questão do elemento humano. Então, a gente também trabalha com questão de sucessão familiar, novas linhas de produtos, novos mercados, investimento relevante, ou seja, tudo aquilo que transforma a realidade da empresa em frente ao que ela era antes da nossa chegada. Então, para tornar, de novo, um pouquinho mais objetivo, a gente trouxe alguns cases. Por questão de confidencialidade, a gente não pode dar nome aos cases em diversas situações, então a gente preferiu não citar. Então, trazendo um exemplo de case, primeira geração, não passando totalmente as atividades para a segunda geração. E aí tem uma série de aspectos que podem influenciar por que o fundador não passa a atividade para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para o seu neto. Algumas delas têm a ver com conflito de geração, né? Então, a primeira geração enxerga que isso aqui é o certo, a segunda geração enxerga, não, isso aí está errado, o certo é isso. E essa polarização, né? Acho que a gente está num momento interessante no nosso país para falar de polarização, né? Então, assim, a gente sabe que polarização não chega a lugar nenhum, né? Então, muito do nosso papel é ser uma espécie de mediador e falar, olha, não é que isso aqui está errado e aquilo está certo, nem aquilo está certo, isso aqui está errado. Na verdade, é uma mistura de tudo isso, porque se você, fundador, achar que você é eterno e vai ficar na empresa para sempre, provavelmente essa empresa não vai dar certo, né? E se você, segunda geração, não souber respeitar os aspectos que transformaram essa empresa em uma empresa vencedora antes da sua chegada, também provavelmente isso vai dar pau. Então, e aí a necessidade de trazer números para a mesa, deixando as questões pessoais, números que pertençam. Então, você começa a ter números que pertençam a todos, formando um grupo único de decisão. Então, eu acho que eu entendo que isso tem um poder mágico, né? A hora que você sai, essa é a minha visão, aquela é a minha visão. Espera aí, vamos construir uma visão conjunta, né? Então, isso aí tem um poder transformador. E esse é um exemplo de primeira para a segunda geração, né? Ou mudança de geração, vai.
falta de informações suficientes para tomar de decisão. Então, esse outro case aqui, uma outra empresa em que a gente chegou, que a empresa estava completamente perdida, ela não sabia para onde ir. Porque ela olhava para números e esses números não queriam dizer nada, né? E eles nos chamaram e falaram, dá uma olhada nesses números. A gente olhou os números, e ao olhar os números, a gente falou, bom, não só não quer dizer nada, como talvez estejam errados esses números, né? Não só a forma como está sendo apresentada não é didática, não tem indicador interessante, não leva a lugar nenhum, como estão errados os números, né? Então, impactado, então essa falta falta de informações impactado pela qualidade dos controles, né, que é o formato e o fato de muitos deles estarem errados, a qualificação dos profissionais, porque às vezes você tem uma ótima pessoa para ser um contador, mas para ser um controller, talvez não é exatamente o mesmo perfil, ou para você ter alguém que vai ter que apresentar os números, mas também vai ter que cobrar os acionistas sob a perspectiva de que decisão precisa ser tomada. Então, às vezes você tem um bom... O problema é que, às vezes, a empresa ela tem um bom profissional e decide começar a promover esse bom profissional, porque e você leva esse cara de bom especialista para vaga de gestor. Bom, mas se ele fosse... Ele era um bom especialista, ele não era um bom gestor, né? Então, às vezes, porque gestão vai além dos aspectos técnicos específicos que aquela pessoa tem profundidade. Gestão tem a ver com pessoas, tem a ver com decisão, tem a ver com números, tem a ver com uma série de coisas. E muitas vezes, quando a gente fala de qualificação profissional, a gente não tem o objetivo de ofender ninguém, mas existe perfis, né? E necessidade de organização e de coaching. Então, muitas vezes, você olha para os determinados profissionais que estão ali e você fala, pô, esse cara vai ter que vir daqui para cá. Ele consegue vir daqui para cá se ele tiver orientação, se ele tiver apoio, se ele tiver suporte de material técnico, se ele tiver alguém para chorar no ombro quando ele precisar. A gente também acaba fazendo isso. Então, esse é o case da falta de informações. Tem um case de falta de alinhamento entre os sócios, que aqui não tem a ver com primeira e segunda geração, aqui tem a ver com a mesma geração de sócios, que por acaso não é familiar, são sócios que estão em conjunto e, em um determinado momento, eles se dividem em grupos diferentes e aí cada um acha que a decisão deveria ser diferente da outra pessoa, do outro grupo de acionistas. Isso aqui, por uma empresa, é extremamente complexo, porque se você não tem uma direção única definida em conjunto, você pode ter a melhor empresa do mundo hoje, amanhã ela vai sumir, vai ter um problema muito sério, né? Então, assim, e também, nesse case específico, havia ausência de um executivo que, no dia a dia, pudesse tocar o negócio. E aí começa, fala, pô, mas a gente vai para a esquerda ou vai para a direita? A gente traz um cara com perfil X ou um perfil Y? E aí essa série de dúvidas vão se acumulando a um ponto em que a relação que já está estremecida ela começa a ficar inviável, né? Então, aqui, de novo, entra um aspecto de questões técnicas, porque a gente acaba entrando com controles super objetivos. Tal. Por quê? Porque daí, quando a gente entra com isso, a gente começa a tirar um pouco desse elemento subjetivo das relações humanas, traz o número e começa a ajudar a tomar essas decisões de novo. Precisa ter aquela relação de confiança, né, entre todos e a Dorset, né? O outro case isso todas as empresas que a gente entrou, e no momento que a gente entrou, a gente encontrou isso que a gente está colocando aqui. Tá? Resultados da empresa são apurados, mas ficam engavetados nos e-mails dos gestores e não servem de ferramenta para tomar decisão. Então, tem muita gente que pergunta para a gente, mas vocês são consultores? Fala, não, a gente não é consultor. Mas então o que você é? É porque, às vezes, a gente fica tentando achar aquela caixinha, né, onde encaixar as pessoas. E a Dorset é um bicho um pouquinho diferente, né? Por isso que a gente gosta muito de falar do que a gente faz, de trocar ideia com gente jovem, porque gente jovem não tem muito preconceito, né? Gente jovem está aprendendo com relação ao mercado de trabalho, então consegue pensar a respeito de o que pode ser aquilo ou aquilo outro. E aqui mostra um pouco por que a gente não é consultor, porque a gente chegou a partir de um trabalho excelente realizado por um consultor, né? Então, o consultor fazia um relatório perfeito, ele dava esse relatório para todo mundo. Só que isso não mudava a realidade da empresa, porque todo mundo guardava, todo mundo recebia o relatório no e-mail e ficava ali no e-mail. Aí o cara falou, pô, 8 horas da noite saindo da empresa, cansado. Eu falei, não vou abrir esse e-mail aqui para ver relatório, né? E o que a gente percebeu é que aqui faltava um pouco de didática, faltava um pouco de saber falar com essas pessoas, saber falar a língua de cada um deles, juntar no mesmo grupo, e, a partir daí, fazer um ambiente propício à mudança e um ambiente propício ao escutar, né?
E, além disso, então ficava na gaveta e não servia para tomada de decisão. Tinha um consultor magnífico nessa empresa. Sócio fica, então, um outro exemplo, sócio fica muito sozinho na gestão e não tem com quem compartilhar as decisões. Olha que interessante, né? Então, aqui a gente não está falando nada de número, a gente está falando de conflito, não tem conflito, não tem problema de número, mas o cara precisa de... Né? Então, ele sozinho, sem ter com quem trocar as dúvidas, as angústias. Os profissionais ainda, nesse caso, não possuíam experiência suficiente para entender muitas das angústias desse acionista. Então, acontece muito isso, né? Você tem um dono de uma empresa e você tem a equipe, um ótimo financeiro, um ótimo operacional, um ótimo tecnologia. Só que esse cara ele é ótimo naqueles assuntos, mas ele não é ótimo em entender o que o acionista da empresa dele está sofrendo, né? Porque às vezes o cara está angustiado e precisa ter com quem trocar. E nesse caso a gente entrou para ser essa pessoa, Dorset, com quem trocar. E isso a gente faz com alguma facilidade. E também faltavam alguns elementos técnicos para questões como expansão. Então, porque assim, hoje um bom gestor financeiro, ele é um bom gestor financeiro para o hoje, para fechar a conta, para tomar recurso, para ver quanto que vai ter de dívida. Mas muitas vezes, para uma expansão mais agressiva, esse cara talvez não tenha... Ele pode até ter o conhecimento, mas talvez ele não tenha a segurança de fazer um projeto de uma expansão agressiva. De novo, por não estar conectado com a cabeça do sócio, que o sócio não está pensando só no hoje, ele não está pensando em só fechar a conta, ele está pensando no sonho dele, de onde ele quer chegar, e ele precisa de pessoas que consigam compartilhar dessa ideia de onde ele quer chegar e que sonho é esse. Aí, falando um pouquinho sobre captação de recursos, as atividades. Normalmente, a gente faz uma captação de recursos associada a uma atividade de gestão. Por quê? Porque a gente acredita que a captação de recurso por si só vira um trabalho de intermediação. E ao fazer um trabalho de intermediação sem estar associado com uma gestão, o risco que você corre é que você pode ter um conflito de interesse com a empresa que você está apoiando. Então, se eu estou apoiando a gestão de uma empresa e essa empresa está indo para o caminho A, aí o melhor recurso que eles podem trazer para essa opção é um recurso menor. Bom, esse é o melhor recurso. Mas eu também tenho a opção de captar o recurso B, que não ajuda esse projeto de expansão, por exemplo. Bom, mas será que é isso que a empresa precisa? Bom, se a gente fosse uma empresa só de captação de recursos, a gente estaria apoiando o projeto B aqui, porque ia dar mais recursos, a gente ia ganhar mais dinheiro fazendo isso. Né? E o objetivo da Dorset não é esse. O objetivo da Dorset não é ganhar mais dinheiro. É óbvio que a gente vive num mundo em que, se a gente não paga as contas, não cresce, não se desenvolve enquanto empresa, você começa a perder visibilidade. Mas, assim, o que a gente quer fazer, sim, é poder ter retorno enquanto empresa, ter retorno enquanto sócios, mas sempre buscando a melhor solução para a empresa apoiada, porque dessa forma a gente trabalha a nossa sustentabilidade, trabalha a nossa visibilidade enquanto uma empresa isenta de conflitos. A gente analisa o momento da empresa, a qualidade dos números e anseio dos sócios de forma a definir melhores formas de captação. Aqui, de novo, um motivo pelo qual a gente está normalmente inserido num contexto de gestão. Né? Por quê? Porque a gente quer entender. Para que você quer isso? Mas você vai conseguir repagar isso no próximo ano ou você precisa de uma carência? Esses juros aqui cabem no seu fluxo de caixa e assim por diante. E esse recurso está sendo só para tapar o buraco e amanhã você está ferrado de novo? Ou esse recurso realmente vai te levar para o teu sonho, e a partir do momento que você chega no seu sonho, você tem mais recursos, você tem mais rentabilidade, você tem mais receita, e não vai ter que cair num buraco. Então, a gente acorda e dorme pensando como que a gente vai transformar a vida desse empresário em algo mais interessante, como é que ele chega cada vez mais perto do sonho dele. De forma geral, quando capta recursos, você tem o recurso de equity, que é a participação acionária, você tem o recurso de dívida. É óbvio que tem variações a partir daí, existe até o mezanino, que é no meio do caminho, mas aí já começa a tomar um nível técnico aí que não seja interessante para a gente abordar. Mas, de maneira geral, você traz dinheiro dos outros ou dinheiro dos sócios. Isso aqui, o equity também pode significar também dinheiro de novos sócios. Né? Então, você traz um novo sócio para dentro do equity da empresa. Eu acho que está começando a falhar um pouco aqui. Se continuar falhando, eu talvez mude para cá. Tá. Legal. Em dívida, a gente gosta de trabalhar em especial com linhas voltadas à inovação. Por quê? Porque, de novo,
No caso da Dorset, a gente gosta de trabalhar na linha do sonho do empresário, porque, pô, empresa financeira tem um monte, empresa de consultoria tem um monte. O que nos faz acordar e olhar para um monte de número o dia inteiro? Pô, se a gente estiver atingindo o sonho dos outros, a gente está atingindo o nosso próprio sonho. Então, quando a gente vai captar uma dívida, a gente não vai captar uma dívida de capital de giro para o cara sobreviver aquela semana. A gente quer captar uma dívida de inovação para esse cara se tornar o cara mais relevante do setor no país, esse cara se internacionalizar, ir para ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, para onde quer que seja. E com relação a equity, existem diversas opções. E a gente, enquanto empresa, a Dorset, a gente aprendeu a navegar bem o ângulo de pessoas físicas, o ângulo de players estratégicos e o ângulo de fundo de investimento. Então, esses são alguns ângulos que a gente navega com muita facilidade, e são ângulos bastante diferentes um do outro, né? Porque as pessoas físicas, elas normalmente querem estarem associadas a um projeto que tem uma clareza de retorno, mas que também tem uma visibilidade. E, normalmente, para a pessoa física investir num projeto como esse que a gente está citando aqui, ela precisa ter uma alta liquidez. E, para ter uma alta liquidez, ela dificilmente vai investir num projeto de hidrelétrica ou de ferrovia que não tem nenhum apelo mais comercial, vai querer investir num conceito de marca, de algo internacional. E no caso dos players estratégicos, esses caras normalmente gostam de operações bem estruturadas, bem posicionadas em termos de market share no país, porque é uma porta de entrada para o cara no país, seja para já ter uma base de clientes existente, seja para tentar matar uma outra marca que está incomodando. E fundos de investimento é bastante complexo. Nós somos também um fundo de investimento. E a gente sabe que o fundo de investimento ele compra por 3 para vender por 5. E, às vezes, o empresário acha que a empresa dele vale 8. Não vale nem 8 nem 5. Né? Às vezes, vale 3 na cabeça do fundo de investimento. E o problema é que, no nosso país, hoje, a gente tem uma glamorização aí dos fundos de investimento e que todo mundo acha que a coisa mais bacana do mundo é private equity. Private equity é um ambiente bastante complexo, onde o fundo só entra em determinada empresa se ele entrar numa posição estratégica muito interessante, porque dali a poucos anos, às vezes não são tão poucos assim, às vezes são, sei lá, 7, 8, 10 anos ou mais, aquele fundo vai precisar sair de lá. Então, não adianta ele pagar o preço que o acionista tirou da cabeça dele porque ele acordou achando que ele deveria ser milionário e o fundo não enxerga isso. Então, aqui existe uma série de conflitos que acabam não aparecendo aí nos jornais, aparece só o tamanho da transação, que o cara ganhou muito dinheiro, mas o que tem por trás disso acaba não aparecendo. Então, alguns cases de captação de recurso. Então, a gente tem um case de captação de recurso para inovação, na construção de uma primeira máquina de corte a laser. Esse é um case de captação de inovação. Viabilização de investimentos para expansão nacional, tem um DA mais aqui, na ordem de 12 milhões. Viabilização de investimentos para etapa inicial de expansão nacional, de novo, na ordem de 40 milhões. Diversos projetos em discussão para financiamento por meio de dívida com prazo e taxas incentivadas. Quando a gente fala disso aqui, a gente está falando muitas vezes de fomento, e fomento você tem para empresas maduras, você tem para empresas inovadoras, jovens, você tem, para empresas maduras, você tem a dívida com ângulo de equity, é uma série de coisas. E o grande problema é que, de novo, o nosso contexto, enquanto país, a gente teve uma utilização dessas ferramentas de fomento para questões políticas, né? Então, o que acontece aqui no topo dessas instituições... Agora acho que já foi. Eu vou tentar sentar aqui, vamos ver se funciona só um pouquinho mais. Ah, tá bom. Você quer trocar? Eu vou falando aqui. Tá bom. Então, estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Então, com relação às instituições de fomento, a gente teve um movimento complicado aí de utilização dessas instituições enquanto ferramenta de manobra política, né? Sem entrar em aspectos aqui mais complicados. O que para nós, assim, você tem nessas instituições, você tem o topo, que é presidência, que é essa turma que é indicada, tal, e abaixo você tem analistas. E a grande verdade é que os analistas são extremamente sérios,
são extremamente dedicados, são pessoas que, se você mandar um formulário errado, o cara não vai receber, não vai marcar o call com você, ele vai cancelar o call com você. E são pessoas de uma índole fantástica, é até triste, então, a gente enxergar que o que acontece muitas vezes no topo de uma organização... Tá beleza? Alô? Obrigado. Então, às vezes, muitas vezes o que acontece no topo de uma organização acaba afetando um pouco até a reputação de gente muito séria e muito dedicada. E assim, realmente uma pena, mas tem muita coisa legal, muita coisa séria, muita coisa que poderia estar destravada. Obviamente, o recurso meio que secou por um tempo agora no Brasil de fomento, mas, Deus quiser, em breve estamos de volta aí, sem querer entrar no mérito de que governo é bom, que governo é ruim, mas acho que o fomento é importante para o país, de qualquer forma. Então, case de captação de recursos, a gente falou daqueles anteriores. Aqui a gente tem negociações com grupo líder nacional em nicho, com interesse... Desculpa, grupo líder internacional em nicho, com interesse na aquisição de grupo nacional de médio porte no mesmo nicho. Então, a gente apoiando os acionistas locais. Então, a gente está falando de um player gigantesco, mundial, que está usando as ferramentas de sempre de persuasão junto a uma empresa média. E a gente conhece todos os truques, né? Do truque 1 na página 2 até o truque 100 na página 10. E aí a gente tenta apoiar não somente nos aspectos técnicos de gestão do processo de negociação, mas também dos cuidados que são necessários ter, né? Então, uma transação, por exemplo, de venda de participação, quando você vende a sua empresa para alguém, a gente às vezes assina um NDA, né, um termo de confidencialidade, com um grupo estrangeiro, ou o que é que seja, e a gente confia que, a partir do momento que um termo legal foi assinado, protegendo a confidencialidade das minhas informações, eu fico seguro. E a verdade é que você talvez não esteja tão seguro quanto você imagina. Às vezes não porque essa pessoa vai fazer mau uso dessa informação, às vezes porque essa pessoa é um player internacional que quer entrar no teu setor e vai chegar sabendo tudo que você faz, sabendo onde você atua, quem são teus clientes, então precisa ficar muito atento. Então, a gente ajuda não só na gestão do projeto, mas na conscientização dos empresários com relação à complexidade desse tipo de projeto. Negociações com o grupo nacional, com ações listadas em bolsa, com interesse na aquisição de empresa, grupo/empresa especializada, em setor complementar, apoiando os sócios sendo abordados. Então, aqui tem um ângulo menos óbvio, porque a empresa que está sendo abordada ela é complementar, ela não é uma empresa que faz exatamente a mesma coisa, então é óbvio comprar ela, não, é uma empresa que faz algo similar. Então, você tem que trabalhar a negociação a partir do ângulo da cabeça do cara que está olhando, mas conversando com o cara que está vendendo. Então, é interessante. Negociações com um dos maiores players mundiais do setor específico, abordando de forma agressiva a empresa apoiada. E a gente, então, apoiando a família, recomendamos as continuidades das conversas, não incorrendo em conflito de interesse. Interessante, né? Porque se a gente está assessorando num processo e a gente teria o interesse de que a transação se concretizasse, porque isso gera receita para nós, e a gente vai lá para a família e fala, não fecha essa transação, porque pode ser a pior coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Bom, de novo, a gente está falando de valores, e são esses os valores da Dorset, de como a gente gosta de atuar. Então, quando a gente fala agora de estruturação de projetos complexos, a gente falou de gestão, a gente falou de captação de recursos, agora a gente está falando de estruturação de projetos complexos. Quando a gente faz captação de recursos, normalmente a gente faz associado à gestão, né? Captação de recursos e gestão. Quando a gente faz a estruturação de projetos complexos, não necessariamente está associado à gestão, pode estar ou não associado à gestão. Então, a gente aplica o conhecimento técnico no desenho de operações futuras, a capacidade de enxergar algo que ainda não existe e discutir de forma objetiva. Então, são as duas coisas, né? É saber desenhar tecnicamente e saber discutir algo que não está ali para ser visto. E muitas vezes as pessoas saem uma fumacinha da cabeça na hora que você começa a falar de uma coisa que não existe, né? Porque, peraí, mas isso não existe? Eu não sei, mas é por isso que a gente está falando a respeito disso. Criação de cenários para entendimento de possíveis resultados a partir de diferentes premissas. Então, quando você está falando de futuro, a melhor forma de você falar de futuro é enxergar isso de diversos ângulos, porque ninguém tem bola de cristal, então você não consegue ter certeza que determinada coisa vai acontecer ou não. Então, você fala, pô, será que é isso, ou aquilo, ou aquilo? E, obviamente, tem uma série de premissas por trás de cada cenário, né? Não é simples. Experiência com projetos similares e ou de outros
setores para trazer à mesa. Então, muitas vezes, quando a gente faz projetos complexos, às vezes a gente fez um projeto de resíduo sólido, que a gente vem e traz um elemento que a gente aprendeu nesse processo para uma empresa de varejo, ou para uma empresa de frota de carro, de segurança, assim por diante. Assertividade a partir de cases pessoais é o Dorso. Então, enquanto equipe, nós temos alguns cases que a gente trabalhou individualmente ou trabalhou como equipe. E ter tido esse sucesso em algumas experiências passadas na construção desses projetos nos dá a segurança de que os próximos que a gente vai fazer com a experiência necessária e o cuidado necessário. Projetos internacionais. Quando a gente fala de projetos internacionais, tem um pouco a ver com a experiência da Dorset. Então, a gente, enquanto equipe, tem uma experiência fora do país, enquanto estruturadores de projetos, enquanto estruturadores de projetos de private equity. Então, a gente acaba tendo, desde que a gente nasceu enquanto empresa, a gente tem o interesse de fazer operações internacionais, de trabalhar com grupos fora do país, junto com os grupos aqui, ou ajudar grupos de fora a virem para cá. Então, a gente tem a habilidade de conectar diferentes culturas, isso tem a ver com a nossa experiência individual, de equipe, de já ter feito isso de diferentes formas. Capacidade de desenhar projetos de alta complexidade e criação de cenários abstratos de forma clara e objetiva. A gente está falando aqui dos pontos de estruturação de projetos complexos, do slide anterior. Mediação entre os diferentes participantes de um projeto como este. Então, você tem marca, operadores, técnicos, advogados, contadores, especialistas diversos. Como cases, temos algumas operações já em andamento sendo tocadas por seus operadores. E a gente pode ter participação ou não na sociedade ou ser apenas um agente externo. Então, enquanto projetos que a gente já fez, a gente já apoiou os sócios locais do Jamie Oliver, ao trazer a marca para o país, e fomos os estruturadores do projeto em nome desses sócios. E a gente também participou da sociedade que trouxe o Wendy's para o Brasil, que é uma cadeia de fast food americana, que concorre com McDonald's, Burger King e Subway, são uma das 4 principais mundiais. A gente fez o processo de trazer, e nesse caso a gente se tornou sócio dos operadores locais. Desde 2013 até 2016, a primeira loja abriu na Rua Funchal. Na verdade, abriu uma na JK e uma na Funchal, não sei se vocês conhecem. Mas, então, a gente foi desde 2013 até agora, e a gente saiu recentemente da sociedade e os operadores estão tocando, porque a gente já fez a nossa parte, já atingimos o nosso objetivo e torcemos aí pelo sucesso do projeto. Então, desculpa, ele está com o título errado aqui. Aqui fala de carreira, né? Esquece os projetos internacionais lá em cima. Então, assim, a gente quis trazer também para essa apresentação, e aqui a gente está chegando no fim da apresentação, a gente quis trazer também um ângulo de carreira, né? Porque, apesar de não estar necessariamente no nosso conteúdo aqui da apresentação, a gente entende que todo mundo que está na universidade está passando por essas reflexões, né? Então, assim, na Dorset, a gente não tem um processo de carreira estruturado, formado. O que a gente faz por a gente ser uma equipe pequena, a gente consegue ter uma troca a partir de experiências como essa. A gente consegue falar o que a gente faz e ver quem que realmente se conecta com o que a gente faz, quem que tem paixão por esse tipo de coisa. E aí a gente, muitas vezes, acaba até desenvolvendo uma relação pessoal com esses universitários, estudantes. Inclusive, o time Dorset está aqui e a gente faz essas conversas muito de forma orgânica, né? Então, se faz sentido, legal, a gente conversa. Se não faz sentido, a gente apresenta o que a gente faz e está conectado aí com uma série de pessoas interessantes que vão ter futuro de carreira em lugares interessantes, diversos. E isso, para nós, é legal de qualquer forma, né? Então, o que é o nosso DNA? Alta performance, comunicação total, mesmo estando à distância. Estrutura mental de forma a atender o que faz e principalmente o que não faz sentido. Então, eu acho que o próximo deve explicar um pouquinho o que significa. Então, estabilidade emocional para lidar com os momentos de decisões rápidas. Então, a gente
foi programado para que todo mundo explicasse tudo para nós a todo momento, né? E, na verdade, as grandes decisões, muitas vezes, elas chegam na nossa frente e você tem que dizer um sim ou não, ou você tem que falar, não sei, mas não sei por causa disso, disso. E isso, para nós, é algo que acontece o tempo inteiro e não é uma questão pessoal, é uma questão do ambiente e do dinamismo da nossa atividade, que certamente não se encaixa ao perfil de todo mundo. Se encaixa ao nosso, mas a gente sabe que não é algo tão simples, né? E quando a gente fala de estrutura mental, significa no sentido da pessoa começar a traçar um padrão. Fala, olha, nesse tipo de situação, normalmente acontece isso. Então, eu consigo relacionar com decisões passadas que o time tomou, então eu acho que essa decisão aqui pode ser a melhor possível, mas eu vou me comunicar, comunicação total, mesmo estando à distância, porque aí eu não fico sozinho numa decisão como essa. Vocês vão ver que a gente não coloca aqui entender muito de número, entender muito de mercado. A gente não, isso tudo se aprende, né? Se tiver comunicação total, estrutura mental, estabilidade emocional, que a gente está falando de resiliência aqui, né? E capacidade de lidar com pessoas, né? Porque a gente pode falar que a Dorsey é uma empresa de números, né? De números, de investimento, de gestão. A grande verdade é que a Dorsey é uma empresa de pessoas. E quando você fala de pessoas, o tema é mais complexo, menos objetivo, temos emoções em jogo, então tem que ter uma habilidade gigantesca de lidar com pessoas. E as nossas atividades possuem um ângulo humano muito forte, muito forte, seja dentro do time para que a gente tenha resiliência para alcançar nossos objetivos, seja junto às empresas, os empresários que a gente apoia, para dar esse suporte não só técnico, mas um suporte para que essa pessoa esse grupo de pessoas se sintam seguros para dar os próximos passos em ambientes desconhecidos, que a gente sabe que não é coisa simples. Para finalizar, se vocês me permitem, eu queria só mostrar uma apresentação, que são algumas imagens que a gente mostra, o que a gente faz através de imagens, né? Falei bastante aqui, mas eu acho que a parte mais interessante é mostrar de uma forma talvez um pouquinho mais lúdica aqui, que essa é a nossa... Opa! Então, essa imagem aqui é exatamente onde está... Nosso prédio está atrás desse prédio aqui, né? Porque aqui... Eu não sei se esse aqui é o WTC. É o WTC? É o WTC. Aí atrás tem um prédio onde tem uma GVPEC, da GV, para cursos curtos. E a gente está logo ali. Então, isso aqui é um PowerPoint, tá? A gente permite ao empresário atingir seus objetivos mais ousados, destravando os gargalos invisíveis. Então, é muito comum a gente chegar numa empresa e perceber que as pessoas estão angustiadas, os acionistas eles falam, não, mas tal coisa não dá para fazer. Você fala, não, calma, não dá para fazer por quê? Não dá para fazer porque eu não sei que opções eu tenho enquanto o capital... Calma, vamos conversar, talvez tenha essa opção. Tá bom, legal. E, de repente, o impossível começa a deixar de ser tão... Ixi, desculpa, acho que eu pulei uma etapa aqui. Acho que eu não posso ir no controle, né? Deixa eu ir por aqui. Ixi. Essa imagem deveria ter uma transição, mas tudo bem. Então, essa montanha aqui representa os desafios dessa... que, na verdade, nesse caso é visível, né? Mas representa esses desafios invisíveis na cabeça do empresário do que não é possível ser feito, né? Aqui conta um pouco de caminhos, né? Muitas vezes o cara, quando está nessa situação, ele começa a falar, pô, mas eu não sei que caminho, se eu vou para a esquerda, vou para a direita, eu não sei. Eu tenho uma série de opções, eu não consigo avaliá-las de forma consciente, objetiva, estou muito angustiado. Então, a gente ajuda a avaliar essas opções, trazendo uma questão mais técnica e tirando o elemento de angústia da mesa. Muitas vezes também a gente acaba atuando na Dorset como uma espécie de mediador, né? Então, essa mediação pode ser um grupo internacional, falando com um grupo local, pode ser um fundo de investimento, falando com um empresário, pode ser um analista de uma empresa, de uma instituição de fomento, falando com um controller de uma empresa familiar, que são mundos completamente diferentes. Pode ser nós falando com um possível cotista de um fundo que a gente vai montar em breve, a respeito de um portfólio, e falando com uma empresa a respeito de um possível investimento. Cada um tem um ângulo diferente.
cada um enxerga o que está sendo dito de uma forma diferente e precisa ter uma capacidade de interação e de se colocar no lugar do outro, né? Que é a tal da empatia, né? A gente tem que ter uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, falar o que esse cara está pensando, como é que eu vou explicar isso para ele de forma didática, de forma objetiva. E a gente acaba fazendo muito isso, né? Muitas vezes a gente faz essa mediação entre os próprios sócios, né? Às vezes o sócio tem uma cabeça completamente diferente da do outro e eles já chegaram num nível de conflito que essa mediação é necessária até dentro de casa, né? Que é incrível, mas é verdade. Aqui fala um pouco dos nossos projetos de estruturação de alta complexidade. Essa imagem é muito legal, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente faz um trabalho super técnico, mas com um nível de interação com a realidade gritante, porque a gente insere ou olha aquele projeto altamente técnico sob a perspectiva do que seria ele dentro da realidade. E a gente tem alguns cases, infelizmente, por questão de confidencialidade, a gente prefere não falar especificamente de um ou outro, mas a gente tem muitos cases em que a gente ajuda a contextualizar algo extremamente técnico. Alô? Agora, esse aqui é um slide que fala de gestão, né? Então, com relação à gestão, normalmente quando a gente chega nas empresas que precisam do nosso apoio, que querem o nosso apoio, elas estão se sentindo um pouco assim, um pouco desorganizadas, um pouco a nuvem escura, um humor não muito bom. E o que a gente faz ao chegar, a gente não é que a gente só chega, né? A gente chega e traz uma série de elementos técnicos, elementos de mediação, elementos de coaching, de equipe, de mentoring de sócio, e a partir daí o ambiente passa a ser um pouco menos nebuloso, um pouco mais claro, e esse clima começa a mudar aos poucos, e o ambiente para a mudança começa a se estabelecer de uma forma bastante interessante. E aqui fala um pouquinho dos setores que a gente já apoiou, estão faltando alguns setores aqui, mas eu acho que mostra de forma bastante didática a variedade de setores e por que a gente não é especialista de setor nenhum, a gente é especialista de entender cabeça de sócio, de entender como que uma operação destrava e que tipo de capital pode fazer sentido. Aqui está faltando cosmético, gestão de frota de carro, tecnologia e soluções de seguro. Aqui fala um pouco da nossa experiência internacional, né? E a gente já, quando a gente fala de Londres, Miami e Singapura, tirando Singapura, Londres e Miami são, Estados Unidos e Inglaterra são lugares onde a gente já trabalhou enquanto equipe, a gente tem experiência profissional sobre os assuntos que a gente falou nos slides anteriores, experiência bastante sólida. E, além disso, a gente tem uma relação próxima com o governo de cada um desses países sob o ângulo de atração de investimento, de receber novas empresas ou de exportar novas empresas para o Brasil e assim por diante. Então, a gente tem uma proximidade com esses ambientes sob a perspectiva dos negócios que a gente apoia. De novo, a Dorset não é um intermediador, a Dorset não é alguém que junta as pontas. A gente é especialista de gestão, solucionador de equações complexas de capital, estruturador de projetos, e por acaso a gente faz isso, e por acaso a gente faz transação, por acaso a gente faz diversas outras coisas. De maneira geral, a gente acha que o empresário ele fica muito sozinho nas decisões que ele toma e ele carrega uma carga muito grande, muitas vezes superior à capacidade dele, não porque a pessoa é incapaz, mas porque existem elementos emocionais, elementos de complexidade, às vezes de família, às vezes de relação entre sócios, e fica muito difícil carregar essa carga sozinho. Então, o que a Dorset faz através das questões técnicas e nossa capacidade de mediação e de empatia e de conhecer o ângulo dos diversos agentes, diversos tipos de processo, a gente consegue, então, entrar e permitir um processo de mudança importante para a empresa. É isso. A gente queria aí agradecer a presença de vocês todos, estar aqui ouvindo a gente. Para nós é uma grande honra estar na PUC, conversar com vocês, que são as cabeças jovens, as cabeças do futuro. A gente já está ficando velho aqui.
E a gente precisa ter gente com uma cabeça boa aí para trocar ideia. Querendo conversar com a gente, trocar ideia, manter contato, ou só ter visto a apresentação, de qualquer forma, é bom para a gente. Obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Então, muito obrigado. Quando fala em processo de gestão, quanto tempo mais ou menos leva todo o período, todo o processo? Para mudar um ambiente? A tua pergunta foi de apoio na gestão, é isso? Isso, quando você chega na empresa e vai fazer toda a análise e tudo mais, quanto tempo leva essa gestão? Então, quando a gente fala de gestão, eu vou responder aqui. Ó. Quando a gente fala de gestão, o processo de mudança ele tende a não ser rápido, né? Ele tende a ser um processo demorado, enquanto percepção do ambiente de mudança de forma geral, porque, obviamente, quando você chega para mudar qualquer gestão, que é uma coisa grande, você tem que começar a ter algum foco. Então, quando você escolhe que foco é esse, muito provavelmente, se for bem sucedido, se for um diagnóstico bem feito, você consegue ter já resultados rápidos com relação àqueles aspectos específicos que foram escolhidos para serem tipo, as primeiras atuações. Para se ter, isso pode demorar 3 meses, 6 meses, um pouco mais. Para você ter uma percepção de mudança de um ambiente de gestão, de maneira geral, isso não acontece em menos de 1 ano e meio, 2 anos. Tem empresas, no plural, que a gente está há mais de 3 anos. E que aí a sensação de que a gestão mudou drasticamente, ela é bastante grande, né? Às vezes tem até aquela sensação, eu tenho uma sensação muito positiva, mas não sei exatamente o que é. Porque o ambiente de mudança ele não é somente questões técnicas, tem aspectos de relacionamento, tem aspectos de angústias, e essas coisas vão saindo da mesa e você percebe que melhorou muito, mas às vezes você não sabe dizer. Eu sei que tal e tal e tal projeto dentro do nosso ambiente mudou muito, mas o clima mudou, o ambiente de mudança mudou, as coisas estão começando a acontecer como elas não aconteciam antes. Essa parte, que é a parte mais ampla, ela demora um pouco mais. Né? Por favor. Você está amarrando a gestão financeira com o emocional. Vocês atuam também na gestão operacional? Sim, a gente atua. Sim, a gente atua. Como a gente atua com os sócios, como a nossa linha de interação maior é com os sócios, existe, então, uma forma de atuação genérica. Né? Porque os sócios estão olhando tudo, eles estão olhando financeiro, estão olhando operação, estão olhando tecnologia, que tem a ver com operação, muitas vezes. Então, o que a gente faz é a gente elege, em conjunto com os sócios, quais vão ser os nossos focos de acordo com as prioridades estratégicas da companhia. Então, se, por exemplo, é que a gente tem uma especialidade financeira nós, mas se a gente parar para pensar, existem indicadores financeiros, mas também existem indicadores operacionais. Então, é possível trazer uma metodologia para acompanhamento dessas melhorias operacionais sob a perspectiva matemática, né, de indicadores. E muitas vezes o que a gente faz é isso. A gente cria indicadores e a gente começa a conectar isso com resultados financeiros e com gestão de conflito e com alinhamento de visão estratégica de longo prazo, né? A gente normalmente começa com o futuro, porque o futuro não tem muito erro no futuro, né? Se a gente começa com o presente, um discorda do outro, vamos falar do futuro. Aí, dificilmente alguém pode até discordar do futuro, mas é mais fácil chegar numa... E seja com relação à operação, para deixar de ter uma fábrica e para terceirizar essa fábrica, ou para você trazer um processo de tecnologia para dentro não manufatura necessariamente, mas você traz um processo tecnológico para dentro da tua operação. Esses aspectos, essas questões têm a ver com o financeiro, mas tem a ver com o financeiro sob a perspectiva de captação, se houver uma captação, mas normalmente elas têm uma perspectiva muito mais operacional do que financeira, porque o resultado demora a vir, né? Sim. Tem outro timing. O que a gente faz, a gente olha o todo sob uma perspectiva
de processo de tomada de decisão. Obviamente, a gente tenta medir tudo, porque o que não é mensurável é difícil de você saber se está indo bem ou mal, né? Legal? Oi. Sim. Então, como você consegue, se você usa uma metodologia, como ela consegue ser tão flexível para atingir todos os setores? Legal. Então, vocês fazem uma reestruturação toda vez que vocês vão para um setor diferente? Não necessariamente a gente faz uma reestruturação. A gente normalmente trabalha com empresas que são referências no seu setor. E por serem referência no seu setor, muitas vezes aquela empresa não precisa ser reestruturada, porque muitas das vezes está indo bem, não está indo mal. Não precisa ser reestruturada sob a perspectiva do termo reestruturação, que tem um ângulo negativo, né? Mas sob a perspectiva do que os sócios querem para o futuro, aquilo talvez não esteja exatamente do jeito que deveria estar andando para chegar onde eu quero chegar. Porque se eu pego o meu carro e fico estacionado na garagem, e eu queria estar indo para a praia, eu falo assim, por que você não... Vamos ligar a chave, gente, vamos pegar o carro, vamos começar a ir para a estrada. Então, vou separar a tua pergunta da seguinte forma. Quando a gente faz um processo de estruturação, quando existe uma questão importante de problema, aí existe um elemento de curto prazo. E quando tem elemento de curto prazo, é muito difícil você trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo, especialmente se forem setores diferentes, eu concordo com você. Mas como o nosso ângulo é muito mais trabalhar o que está errado no futuro, o ângulo de curtíssimo prazo ele alivia um pouco. Então, a gente começa a conseguir falar e atuar com mais clareza, com mais tranquilidade, de forma mais... não tão... Deixa eu mexer no cabo aqui. De uma forma não tão desesperadora. E isso nos permite trabalhar com vários setores. Mas como é que vocês conseguem trabalhar com vários setores? A resposta é não sei. A gente tem conseguido e tem ficado feliz de conseguir, porque a gente descobriu que muitas das coisas que se relacionam entre um setor e outro é o elemento humano. O elemento humano está presente em todos eles. E pessoas são pessoas em qualquer lugar. E o processo de decisão ele é difícil em qualquer lugar, independente do setor. Quando a gente está falando de elemento humano, processo de tomar decisão, elementos técnicos, financeiros, operacionais, muda, tem a ver com a pergunta da operação. Cada operação é de um jeito, mas a gente sempre fala, a gente está chegando aqui, a gente vai aprender essa operação com você e a gente junto vai chegar num formato diferente do teu. A má notícia é que eu não conheço tão bem quanto você. A boa notícia é que eu não estou preso nos teus paradigmas e vamos poder trazer uma visão que vai quebrar alguns preconceitos. E, às vezes, para mudar, você tem que quebrar preconceito. Então, vocês não se atêm a nenhuma metodologia de vocês. Vocês vão buscando soluções para cada caso. A gente tem uma série de metodologias nossas próprias. Então, por exemplo, a gente tem uma metodologia. Quando a gente entra numa empresa, o que a gente faz? O que a gente olha? A gente tem um passo a passo. A gente fala, então se a empresa tiver acontecendo tal coisa com tal empresa, independente do setor, o que a gente faz? Com o que a gente fala? Que ambiente que a gente vai criar? Que frequência isso vai ter? O que a gente vai abordar? Como que a gente vai criar o controle operacional de um setor, independente do setor? Que cara tem isso? Então, a gente tem uma série de metodologias próprias nossas para lidar com isso. Mas elas são nossas. Então, você fala assim, mas qual a metodologia de consultoria? Nenhuma. A gente não tem nenhuma metodologia pronta que a gente traz e pega e pluga, porque a gente acredita que, por mais importante que a teoria seja, é importante contextualizar isso nos aspectos práticos de cada atuação. Beleza? Obrigada. Obrigado a você. Alguém tem mais alguma pergunta? Legal. Quando você está falando das empresas, são sempre elas que vão até vocês ou vocês que saem no mercado buscando? A gente até presente momento nunca saiu no mercado buscando. É uma pergunta interessante. Tem a ver um pouco com como é que vocês conseguem fazer setores diferentes. Porque assim, o nosso processo ele começou de uma forma muito intuitiva. A Dorset nasceu de um processo muito intuitivo com base em experiências passadas, né? E a partir daí a gente faz de uma forma muito orgânica. A gente faz aquilo que a gente acredita que deveria ser feito e tem dado um resultado muito legal, com base em aspectos práticos, né? A gente acompanha o resultado das empresas, a gente acompanha as mudanças, não é que a gente acha. Porque a sensação de que as coisas estão melhores, na cabeça dos sócios, tem a ver com o clima. Mas a gente acompanha o que está, de fato, mudando as empresas e tem mudado de forma drástica. Então, assim, da mesma forma, a gente não vai, ou pelo menos nunca foi ao mercado até agora. O primeiro esforço que a gente está fazendo de ir a mercado, vamos chamar ir a mercado de ir falar com pessoas, tá?
E vamos dizer que a gente vai escolher alguns públicos, tá? A gente podia estar escolhendo novos potenciais clientes, prospects, né? A gente poderia estar escolhendo falar com a mídia e a gente escolheu falar com a universidade, porque talvez esse é um dos primeiros movimentos, não diria o primeiro, mas um dos primeiros movimentos que a gente está fazendo é de ir a público. A gente está indo buscar entender com quem que a gente se conecta e com quem que a gente não se conecta, porque a gente é um bicho diferente. A Dorsey é um bicho diferente. Não é para qualquer perfil. Então, assim, a resposta é não, nunca fomos. Aí você perguntou se a gente vai até a empresa, se a empresa vem até nós, né? A resposta é, normalmente, é alguém que fez alguma coisa com a gente que fala, pô, eu tenho um amigo meu que ele é um acionista de uma empresa de setor tal e está super angustiado, e puta, eu tenho certeza que você consegue resolver para ele. É engraçado, porque no momento que a pessoa fala isso, a gente fala assim, peraí, a gente fica um pouco, né? Fala, peraí, a gente não conhece essa pessoa, como é que você sabe que a gente vai conseguir? Não, porque eu já conheço, ela já me falou 1000 vezes das angústias dela, e pelo que eu vi aqui, o negócio se encaixa. E normalmente é assim que tem acontecido. É uma relação das pessoas com quem a gente trabalhou que vão conectando com pessoas que conhecem. A resposta é, acho que em um determinado momento a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar começar a estar mais conectado com o mercado para expandir enquanto equipe, expandir enquanto atuação. Acho que o momento vai chegar. Mais alguém, não? Ok, queria agradecer a todos a presença. E quem não assinou a lista, fazendo um favor, poder assinar. E obrigado, Ricardo Maluf. Imagina, obrigado. Valeu. Obrigado.